Opa, boa noite, pessoal. Professor Cássio, estamos aqui. Bom dia, boa noite, boa tarde, sei lá, eu não sei que horário vocês estão vendo esse vídeo, né? Então, hoje nós vamos falar exatamente sobre regência verbal. A regência verbal trata da relação do verbo com seus complementos, né? Hoje nós vamos continuar a ideia de regência verbal, já falamos nisso na outra aula, e é importante que a gente sempre falando de crase, né? Fizemos uma analogia aí, certo? Não dá para falar sobre regência verbal se você não tiver noção da importância que o verbo tem e da significação que o verbo tem, dependendo do seu complemento, dependendo da sua regência, certo? O que eu quero dizer é o seguinte, que dependendo de como você emprega o verbo, ele pode mudar de sentido. Sim, é. O mesmo verbo vai mudar de sentido se você não colocar a regência correta nele, certo? Vamos pensar. O verbo assistir, por exemplo, né? Ele apresenta três regências, né? Ele pode ser verbo transitivo direto, no sentido de ajudar. Ele pode ser verbo transitivo indireto, como nós falamos na semana passada sobre isso, né? E como nós estamos vendo aqui, por exemplo, o verbo transitivo indireto, né, pode ser no sentido de ver, de presenciar, certo? E também ele pode ser um, é, uma expressão que a gente já não usa mais, mas que é exatamente no sentido de morar, né? Então, por exemplo, eu moro em Cotia. Eu assisto em Cotia. Essa expressão já não se usa mais, as pessoas já não falam mais, não é isso? Então, é por isso que você vai estranhar quando eu disser assim, olha, eu assisto em Cotia, né? Então, nós temos aqui o nosso texto, nossa apostila, sempre gosto de trabalhar com a apostila, é, porque é um nosso material didático. É um material muito importante, material muito bom, certo? E nós falamos sempre o seguinte: olha, turma, vamos trabalhar com a apostila, que é muito mais fácil nós trabalharmos com a apostila do que muitas vezes pegarmos slides, material alheio. E é um materialzinho que você, né? Materialzinho no bom sentido, carinhosamente, é claro, que é o material que você tem em mãos, tá? Então, diz o nosso texto aqui, módulo 25, regência verbal 1. A sintaxe de regência cuida especialmente das relações de dependência em que se encontram os termos da oração ou orações entre si no período composto. Os termos, quando exigem a presença de outro, chamam-se regentes ou subordinantes. Os que completam a significação das anteriores se chamam regidos e subordinados. Quando o termo regente é o nome, substantivo adjetivo, ocorre a regência nominal. Quando o termo regente é um verbo, ocorre a regência verbal. Na regência verbal, os termos regidos, o termo regido pode ser ou não preposicionado. Na regência nominal, ele é obrigatoriamente preposicionado, tá? É importante que você adquira o hábito de consultar uma gramática ou dicionário de regência, pois quem escreve, por mais familiarizado que esteja com a língua, frequentemente tem dúvida, plural, tem dúvidas a respeito do assunto, ponto. Nessas aulas, você apenas irá familiarizar-se um pouco com o assunto, estudando a regência de alguns verbos, tá? Então, meus queridos, vamos ver o verbo assistir. Lembra que eu falei do verbo assistir lá para vocês? A primeira coisa que eu falei, né? Então, nós temos aqui, no sentido de ver, presenciar, ele é transitivo indireto e rege a preposição, né? Tem a preposição a. Ah, algumas famílias de longe
na calçada assistiram ao espetáculo, né? Aqui é muito comum as pessoas errarem, né, a regência desse verbo, porque frequentemente a gente pergunta, escuta, você assistiu o jogo do Corinthians ontem? Você assistiu o jogo do Corinthians, do Palmeiras, de São Paulo? Todo mundo pergunta, você assistiu o jogo? Quando na realidade o correto seria dizer, você assistiu ao jogo, certo? Então, essa regência, ela precisa estar internalizada na sintaxe de cada um, porque você fala, mas Cássio, mas que bobeira, tanto faz, assistiu o jogo, assistiu ao jogo, ele entendeu o que eu quis dizer. Sim, mas meus queridos, nós estamos num mundo contextualizado e a comunicação ela precisa ser clara e precisa. Então, o aluno que acha que, tanto faz assistir o jogo, assistir ao jogo, vai se dar na competência, vai se dar muito mal na competência 1 do Enem, não é isso? Que a competência 1 do Enem fala sobre isso, né? Trata sobre o correto emprego da língua, né? E sobretudo as regências, tá bom? Então, não entre nessa, não, tanto faz que você vai se dar mal. É só prestar um pouquinho de atenção. Nota, o verbo assistir, nesse sentido, não admite pronome átomo, lhes, né? Bom, embora o lhes seja utilizado para indicar o objeto indireto, né? Nesse caso, não, né? Por quê? Se o lhes ele é utilizado para indicar o objeto indireto, precisa tomar cuidado. No sentido de prestar assistência, ajudar, ele é transitivo direto, né? Então é isso que eu estou falando, né? O médico assistiu os doentes. O médico assiste aos doentes. Aqui tem uma diferença, né? No sentido de caber, de pertencer, é transitivo indireto. Não lhe assiste o direito de oprimir os fracos. No sentido de morar, lembra que eu falei para vocês lá? Falar, isso pode ser estranho, tá? Eu sei, tá bom, é estranho, tá? Não vou discutir com você. Por quê? Porque comumente não é utilizado esse verbo, né? Então, fica aí a dica. Cuidado, ele também pode ser, o verbo assistir pode indicar também no sentido de morar, tá? No sentido de morar, é intransitivo e rege a preposição em. Felizmente, um ano depois, volta ele ao sul até 72, assiste em Avignon, né? Manuel Bandeira, maravilhoso, Manuel Bandeira. Casar é intransitivo, né? Então, quando ela casara, estava na Europa, não é isso? Ele pode ser transitivo direto. Então, Muniz é uma pessoa digna de casar com Amana, né? Ele pode ser transitivo direto também. Titia não quer casar antes dos 20 anos, né? Oxe. Ah, tá. Eu achei aqui. Eu estava falando assim, gente, mas cadê o verbo transitivo direto? Agora entendi. Não quer casar ela, né? Então, aqui. A titia não a quer, né? Casar antes dos 20 anos. Aí achei o objeto direto. Falei, mas cadê o objeto direto? E por isso eu fiquei procurando aqui, tá? Aí você fala assim, pô, mas Cássio, você não viu esse texto? Gente, a gente trabalha com essa redação aqui, com esse texto, a uma cota, como vocês falam, né? Mas às vezes, gente, você lê o texto assim, você fala, puxa vida, né? Estranha, né? Porque você lê, mas também, às vezes, não acha que você leu, tá? Transitivo direto e indireto. Quatro velas de cera iluminavam-no, né? Isso, lugubremente, casando os seus clarões aos últimos clarões do dia. Que texto lindo, Júlio Ribeiro, né? Chamar. Nota. O verbo casar pode aparecer acompanhado do pronome oblíquo. Não é isso? Ah, também, né? Que é o pronome oblíquo, né? Aqui, João se casou com uma prima, né? Então, ele casou-se, né? A gente pode falar.
Cadê fulano? Fulano casou-se, né? Então João se casou com a prima, né? Bom, é, seguindo aqui, Gurgel tornou à sala e disse a Capitu que a filha a chamava por ela, que a filha a chamava por ela. Gente, aqui é o verbo chamar, né? Lindos. Ah, que texto bonito isso aqui do próprio Machado de Assis, né? Então, observe que aqui só tem um texto machadiano, né? Verbo chamar pode ser transitivo direto, né? Marcela chamou um moleque, mandou a uma loja na vizinhança, Machado de Assis. Marcela é personagem do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Aquela que o próprio Brás Cubas é, teve um caso com ela, tal, que era uma cortesã, que só queria a grana dele, né? O pai descobriu uma dele para Europa. Bom, isso é isso. Meu, é uma obra maravilhosa, Memórias Póstumas de Brás Cubas, fica a dica. Seguindo, agora sim, né? Aquele texto que eu falei para vocês, né? Gurgel tornou à sala e disse a Capitu que a chamava por ela. Capitu é da obra Dom Casmurro, né? Aquela do Bentinho, né? Machado de Assis. Maravilhosa obra também. Vale a pena ser lida? Total, total. É, vale a pena ser lida? Total. Então, se você tiver tempo, curiosidade, né? Não, não, não perca, não perca nem a oportunidade de ler essa obra aí, tá bom? Ou não perca a oportunidade de ler. Ah, transitivo seguido de predicativo do objeto, admitindo quatro regências diferentes. Gente, olha o verbo chamar como é complicado, né? Deixa eu ver sair da tela aqui, tô aqui. Então, o que vocês vão fazer? Uma coisa muito importante. Primeiro, anotem esse verbo chamar, que ele pode cair no vestibular, né? Não é tão simples assim. Dois. Três. Quando vocês estão é, anotando, observe a transitividade, tá? Quando eu falo em transitividade, eu gostaria de chamar a atenção para a questão da regência do verbo. Saber exatamente quando o verbo é transitivo direto, quando o verbo é transitivo indireto. Aí você falava, Cássio, eu estou aqui, você está falando verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, como que é mesmo que eu esqueci? Claro que eu falo para vocês. E eu dou a dica, certo? Verbo transitivo direto é aquele que pede complemento sem preposição. Já o verbo transitivo indireto é aquele que pede complemento com preposição. Bom, é, voltando àquele caso lá que nós estamos falando, né? Aqui. É, chamei-o covarde, chamei-o de covarde, chamei-lhe covarde, chamei-lhe de covarde, tá? Então são várias possibilidades aqui do nosso verbo chamar, né? São essas possibilidades que eu acho muito importantes, tá? É, já falamos casar. Chegar. Chegar é um verbo transitivo indireto, né? Quem chega, chega a um lugar, e quem se dirige a algum lugar. Também é um verbo transitivo indireto, né? Cheguei a casa cedo. Bom, aqui, gente, observe que aqui não tem a crase aqui, porque a casa não está especificada. Porque por isso não ocorre o acento grave aqui indicando casa. Agora, se eu disser, cheguei à casa do meu pai cedo, deveria ter acento grave, certo? Nesse caso aqui. Dirigi-me ao banco. Bom, isso que era, né? Fui ao colégio. Muitas vezes as pessoas falam, fui no colégio. Não, quem vai, vai a. Não vai na. Certo? Então, fui ao colégio. O esquecer, ele vai apresentar duas regências. Uma, se não for pronominal, o que é pronominal? Quem esquece, esquece alguma coisa, quem se esquece de alguma coisa. Essa é uma. Agora, se ele for pronominal, certo? Ele é verbo transitivo indireto. Então, eu me esqueci do fato, certo? Eu esqueci o fato, né? Então, observe, quando eu falei eu me esqueci do fato, simplesmente eu estou falando de um verbo que tem uma regência, e essa regência, ele vai trazer uma regência por meio de uma preposição.
Quem se esquece, esquece de alguma coisa. Quem esquece, esquece alguma coisa. Então é muito importante que o aluno, na hora da regência, ele perceba que ele está fazendo, que verbo ele está conjugando, para não chegar lá no dia do Enem, chegar lá no dia da FUVEST, né? Isso, cometeu alguns erros bobos. Hoje você chega em casa e fala, nossa, o Cássio falou, gente, não é isso? Então, se ele for pronominal, não é isso? Ele é o verbo transitivo direto. Se ele não for deixa eu melhorar. Se ele for pronominal, ele é verbo transitivo indireto, né? Quem se esquece de alguma coisa. Se ele não for pronominal, ele é verbo transitivo direto. Como está aqui, olha, verbo transitivo direto, esqueci o nome dela, certo? Indireto, esqueci-me do nome dela. Então, é muito importante que vocês entendam a diferença entre um verbo, né, e o outro, se um for pronominal ou não. A mesma coisa acontece com o verbo lembrar, certo? Verbo lembrar. O verbo lembrar, ele é verbo transitivo direto. Quem lembra, lembra alguma coisa, certo? Agora, quem se lembra de alguma coisa. Então, lembrei o nome dela, lembrei-me do nome dela, certo? Ah, o caso de perdoar, agradecer e pagar é muito legal esse aqui. Olha, esses três verbos aqui vão trazer algumas dicas que são fantásticas. Primeiro, se for coisa, é verbo transitivo direto, certo? Se for pessoa, é verbo transitivo indireto. Então, por exemplo, eu paguei o pão, verbo transitivo direto. Eu paguei ao pedreiro, não é isso? Eu paguei ao padeiro, verbo transitivo indireto. Agora, todo mundo fala só do verbo transitivo direto. Ah, eu paguei o pão, eu paguei o pedreiro. Não. Eu paguei o pão e paguei o pedreiro. Não, certo? Eu paguei o pão, certo? Eu paguei ao pedreiro. Eu paguei ao leiteiro. Eu paguei ao padeiro, certo? Quem paga, paga a alguém, certo? É isso. Bom, a mesma coisa é o perdoar. Eu perdoei as dívidas, eu perdoei ao meu pai, né? Então, são. Coisa é verbo transitivo direto, tem preposição, certo? Ah, e agradecer, não é isso? Ele agradece os donativos. Ah, obrigado, mandou os donativos, tá certo? Agora, ele agradece aos alunos. Então, é pessoa, né? E para encerrar nossa aula de hoje, nós vamos falar dois verbinhos aqui, né? Que eu gosto muito, né? Aqui, avisar, certificar, né? Isso é verbo transitivo direto e indireto, né? São verbos diretos e indiretos, admitindo duas construções. O referente à pessoa funciona como objeto direto e o referente também, né? Funciona como objeto indireto. Então, avisei a família do fato, ou eu avisei o fato à família, certo? Ou aos parentes, né? É isso que eu estou falando. Eu posso colocar primeiro o verbo, o objeto direto, e depois o objeto indireto. Eu também posso inverter. Eu posso colocar o objeto indireto e depois o objeto direto, tá bom? Preferir, meus amigos, meus alunos, meus camaradas, meus queridos alunos, nunca coloquem mais do que. Não existe, eu prefiro isso mais aquilo, não existe. Eu prefiro macarronada, feijoada. Eu prefiro hambúrguer à pizza. Eu prefiro trabalhar a estudar. Então, sempre assim. Não existe mais do que. É verbo transitivo direto e indireto. Ele pede como complemento um objeto direto e um objeto indireto. E eu prefiro hambúrguer ao churrasco. Assim que se fala, né? O verbo namorar, certo? É um verbo transitivo direto, não é isso? Não existe com. A gente fala o tempo todo, né? Ah, ele namora com ela. Não existe isso, perdão. Isso não existe, certo? Ah, ele namora Luana, ele namora Maria, Maria namora Pedro. Ponto, não é com Pedro, certo? Obedecer, sempre verbo transitivo indireto, perdão, certo? Quem desobedece, desobedece a alguém. Quem obedece, obedece a alguém. Então, ele desobedeceu ao pai, ele obedeceu ao pai. Assim que se fala, sempre verbo transitivo indireto. O verbo prevenir, já falei preferir, prevenir, né? Nesse caso também.
No sentido de evitar danos, é transitivo direto, não é isso? A providência previne as desgraças. No sentido de avisar com antecedência, né, é transitivo direto e indireto. Vou prevenir minha mãe de que Teresa Jesus irá para casa. Não é isso? E o último, agora sim o último, né? É proceder, né? No sentido de fundamentação, de fundamento, né? Portar-se, conduzir-se é intransitivo. Esse comportamento não procede, né? A gente fala isso, olha, esse fato não procede, quer dizer, não tem procedência, né? Agora, é da postura também, né? De como a pessoa se comporta. No sentido de originar-se, é transitivo indireto. A língua portuguesa procede do latim. No sentido de realizar, dar início, é transitivo indireto também. Mandou proceder ao recolhimento dos títulos. Rui Barbosa. Pessoal, muito obrigado. Obrigado aí pela força, pela presença, certo? Até a próxima. Muito obrigado mesmo. Obrigado.